foi muito mal indicado ou muito mal vendido, na minha opinião, tá? Principalmente pela própria empresa. Como tratar flacidez sem cicatriz? Essa é uma das questões mais, digamos, frequentes nas minhas redes, desde YouTube, desde Instagram, desde TikTok, absolutamente todo lugar eu recebo essa pergunta. Doutor, tenho flacidez, não quero cicatriz, o que eu faço? Então é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, mais especificamente sobre as tecnologias. Renuvium, BodyTite, InMod, que mais? Que mais que a gente tem? Argo, enfim, todas as tecnologias disponíveis para tratamento de retração de pele, tecnologias que eu utilizo, tecnologias que eu gosto, porém tem alguns detalhes que a gente precisa deixar muito bem claro, muito bem alinhado para que você, a partir do momento que decidir realizar esses procedimentos, decida de forma consciente, de forma realista com aquilo que estas propostas de tratamento podem sim lhe conferir em termos de resultado, tá? Antes da gente seguir, você vai curtir, compartilhar, clicar no sininho e deixar aqui nos comentários exatamente que cirurgia que você está procurando fazer, exatamente qual o probleminha aí que está te incomodando e que você deseja melhorar. Lembrando que quem vos fala é o Dr. Daniel Botelho, tem mais ou menos 10 anos da minha vida que eu dedico exclusivamente a cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Sou fundador da maior plataforma de ensino de cirurgia plástica do planeta, enfim, tem mais de 10 anos da minha vida aí dedicado a esse vai e vem da cirurgia plástica. Tudo o que o mundo já encontrou de melhor nas técnicas de contorno corporal e mama eu trago aqui para esse universo, para que esse canal sirva, digamos assim, de um veículo de entendimento para você e meu futuro paciente que deseja realizar essa cirurgia, esses procedimentos. Agora sim, vamos embora falar um pouquinho mais sobre como resolver flacidez sem cicatriz. Agora sim, roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá. Essa, de fato, é uma questão super frequente e é algo aí que eu sei que povoa a cabeça de muitos futuros pacientes. E, óbvio, a gente tem encontrado, né, a partir do momento em que a cirurgia plástica começou a incorporar algumas tecnologias, de fato, algumas propostas, né, de tecnologias mesmo ali que vão tratar especificamente flacidez. A gente teve, talvez, assim, um pouco no início dessa jornada, o Vaser, né, o Vaser, que é uma tecnologia que amolece a gordura, amolece a gordura e diminui o trauma que é realizado no tecido a partir do momento que a gente realiza a lipoaspiração. Isso favorece a redução, digamos assim, da flacidez que a lipo deixa, tá? Então, normalmente a lipo deixa um pouquinho de flacidez e quando a gente utiliza o Vaser, a gente reduz um pouco esse processo porque a lipoaspiração passa a machucar menos o tecido, tá? Então, anota aí essa tecnologia, Vaser com V. Hoje a gente tem também uma tecnologia nacional muito boa também, que é o Safer, tá? Inclusive o Safer foi eu que ajudei a dar o nome dessa tecnologia, fui um dos, digamos assim, pensadores intelectuais do naming dessa tecnologia. Enfim, tem um racional aí, depois a gente pode conversar sobre isso, mas é uma tecnologia que ajuda a preservar o tecido. Não é uma tecnologia cuja ideia, a proposta seja retração, mas ela sim tem um quesinho de retração de pele. É uma tecnologia que eu utilizo sempre, muito embora eu não vou vender ela, digamos assim, eu não vou indicá-la, melhor dizendo, né, para ser mais técnico, eu não vou indicá-la com a ideia exclusiva de retração de pele. Com a proposta específica de retrair o tecido, a gente tem o Renuvium, que é super conhecido, adoro, uma tecnologia muito boa, muito embora foi muito mal indicado ou muito mal vendido, na minha opinião, tá? Principalmente pela própria empresa e também por profissionais que no início da jornada ali estavam entendendo o que exatamente essa tecnologia vai entregar. O Renuvium, meus queridos, ele é jato de plasma, de gás hélio, então eu utilizo o gás para aquecer de fato o gás hélio, né? Então, através de energia, se aquece o gás hélio e transforma esse gás em plasma, tá? Então, nada mais é do que isso. Então, por que o plasma, Daniel? Porque a gente tem um aquecimento abrupto do tecido e um resfriamento abrupto do tecido. Então, isso ajuda a não gerar queimaduras e ajuda a retrair as fibras de colágeno ali mais profundas, tá? Então, o Renuvium ele vai atuar exclusivamente nas fibras de colágeno que estão entre a pele e a musculatura. É óbvio. Quanto menos fibra de colágeno você tiver, meu queridinho, aí é óbvio, pacientes de idade mais avançada, mais maduros, pacientes que fumam, pacientes que têm muita estria, pacientes que perderam muito peso, né? Fizeram lá sua gastroplastia e tem a pele toda danificada pelo processo de alteração de peso. Esses pacientes vão se beneficiar menos dessas tecnologias porque, naturalmente, a pele tem menos colágeno. Então, aí,
a gente precisa entender o seguinte: são tecnologias paciente dependentes, sim, então não tem como a gente prever exatamente em detalhes o que estas tecnologias, e aí basicamente todas que eu vou falar aqui hoje, vão entregar para você em termos de retração de pele. Então esse é o primeiro ponto que você precisa ficar atento, tá? Ficar super atento ou atenta, porque a partir do momento que você decidir realizar algum desses tratamentos, você precisa ter em mente o seguinte: não tem como a gente predizer em detalhes como vai ficar, tá? Então, qual que é a minha atitude em relação à utilização dessas tecnologias que eu sim utilizo e sim gosto muito? É principalmente a gente ser muito franco com o paciente. Falar, olha só, a gente sim pode fazer uma lipoaspiração nessa região que está te incomodando, tem um pouco de flacidez. Pode ser que essa flacidez piore? Pode ser. Vamos utilizar as tecnologias para a gente ter uma boa resposta à pele. Sabemos exatamente se a resposta vai ser o máximo melhor possível? Não sabemos. Mas a gente tem que ter em mente que, mesmo fazendo lipoaspiração, pode ficar uma certa flacidez. E aí, qual que é o ponto? O que a gente tiver de ganho adicional em retração de pele vai ficar como, digamos assim, uma entrega a mais, certo? A gente fica com um bônus na cabeça. Poxa, tava imaginando que ia ficar um pouquinho de flacidez, não ficou. Joia, maravilhoso, quer dizer que superou as minhas expectativas. O que a gente não pode imaginar é que essas tecnologias vão substituir em igualdade a cicatriz. Infelizmente, eu adoraria que fosse. Infelizmente, isso não é possível, tá? A cicatriz, ela tem uma proposta, digamos assim, não é de retração, né, mas de encurtamento da pele, que é basicamente impossível que essas tecnologias, dentro daquilo que a gente conhece hoje, atinjam. E aí, tô falando não só do Renuvion, tô falando do Argo. Na minha visão, o Argo hoje é também plasma, mas ele não utiliza o gás hélio, ele utiliza o argônio. O Argo, na minha opinião, ele até tem um pouquinho mais de potência do que o Renuvion. É uma tecnologia muito boa também, mas em entrega ele é parecido com o Renuvion, porém um pouco mais potente, tá? Então ele vai atuar na mesma região do Renuvion, só que um pouquinho mais potente. Uma outra tecnologia que a gente tem são as tecnologias de radiofrequência com aplicação direta, e aí a gente pode falar especificamente do Morpheus. O Morpheus é uma tecnologia muito boa, ele atua mais superficialmente a pele, então ele pode ser combinado com o Argo ou com o Renuvion logo após a cirurgia, ou mesmo realizado em ambiente ambulatorial, né, em clínica, né? Muito embora o Morpheus ele é meio doloridinho aí. Quem já realizou Morpheus sabe do que eu tô falando. Então escreva aqui nos comentários, você que tem experiência com Morpheus, exatamente qual foi ali a sua experiência. O Morpheus ele atua mais superficialmente a pele, ele não vai atuar especificamente para deixar a pele mais colada, mas vai melhorar um pouco ali a qualidade, a textura da pele. Então você pode combinar os dois. Agora, muito importante que você tenha em mente, não são tecnologias que vão resolver 100% a flacidez. Então, se você tem uma flacidez muito intensa, desculpa, meu queridinho, infelizmente a cicatriz ainda é a melhor alternativa para você. Então, para quem é exatamente o paciente que a gente vai optar pelas tecnologias? Olha só, vamos imaginar duas situações extremas. Vamos imaginar o nosso paciente com 20 e poucos anos, pele durinha, gordurinha localizada, beleza? E a gente tem no outro extremo um paciente de 50, 60 anos que alterou muito peso, que teve gestação gemelar, teve gêmeos, e a pele com muita flacidez, com uma pele com aquele aventalzinho já, com estria para todo lado. Esses são extremos. Nesse paciente jovem, ninguém vai pensar em fazer nada diferente de lipo isoladamente. Pode até não utilizar a tecnologia que vai ficar joia, tá? Muito embora nesse caso exclusivamente, em específico, né? Eu acho muito interessante também a gente utilizar o Vaser, porque é uma tecnologia de segurança, tá? Mas enfim, a gente pode conversar mais sobre o Vaser depois. Muito embora, vamos lá. E em um outro extremo a gente tem aquele paciente com muita flacidez. Só que é muito comum, hoje em dia, a gente ter os tons de cinza. Eu tenho preto e branco e eu tenho os tons de cinza. E são exatamente nesses tons de cinza que a gente vai precisar entender onde indicar de forma consciente e inteligente as tecnologias. Quando o paciente chega até mim e diz: Doutor Daniel, olha só, eu aceito qualquer resultado. Pode ter flacidez, aceito qualquer resultado, só não quero cicatriz. Ok, não tem problema, muito embora a gente precise entender que vai ter flacidez nesse pós-operatório, não tem jeito. Se a gente for muito surpreendido por aquilo que as tecnologias vão nos entregar, joia, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas pode acontecer da gente não se surpreender e aí a gente vai lidar com a flacidez. Ok, por mim não tem problema, joia. Ou aquele outro paciente que vai me dizer o seguinte, falou: doutor, não me incomoda nada a cicatriz, não
não tô nem aí pra cicatriz, eu quero resolver a flacidez. Ok, aí a gente vai utilizar de todas as ferramentas para tratar o melhor possível a flacidez desse paciente. Vocês entenderam? Mesmo naquele paciente que está entre os tons de cinza, a atitude do paciente, aquilo que ele prioriza é importante na minha decisão. E é justamente isso que a gente vai escolher, o que a gente vai entender junto do paciente, o que pode ser melhor ou pior para cada um deles, certo? Então, lembrando aqui, desde Vaser, que eu vou utilizar sempre, ou Safer, que eu vou utilizar sempre, Renuvium, que eu utilizo numa grande infinidade de cirurgias, também o Argo, eventualmente também eu utilizo com muita frequência, como disse a vocês, o Argo ele é um pouquinho mais potente, na minha opinião, que o Renuvium, e também o Morpheus ou BodyTite, que são tecnologias que utilizam radiofrequência, que vão muitas vezes se somar, compor um pouco ali as demais tecnologias. Mesmo se eu utilizar todas as tecnologias, a gente vai ter ainda assim limitações em relação à resposta à pele. É muito importante que isso fique entendido ao momento que você decidir realizar a sua cirurgia, que você opte com consciência, com inteligência, para não se surpreender. Desde sua lipo de braço, desde sua lipo de coxa, desde a sua lipo no tronco, a sua flacidez ao redor do umbigo, tudo isso que eu sei que eventualmente aí pode te incomodar, certo? Meu futuro paciente, se você decidir realizar algum desses procedimentos conosco, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar com a nossa equipe. Agora sim, guardo vocês nos próximos vídeos sem flacidez, certo? Fui.